vou fazer o relato sobre a minha vida, né, como Wapixana. Eu sou como eu falei antes, sou da comunidade indígena Pium, que fica na fronteira do Brasil com a Guiana. Todos os meus pais são dessa comunidade indígena. E meu pai é Macuxi, minha mãe é Wapixana, e todos os meus avós também são do povo Macuxi Wapixana, também de uma transição, né? E a minha vida de formação foi na comunidade indígena, a minha vida tradicional de formação, tanto na cultura Macuxi como na cultura Wapixana. E depois veio o histórico, né, de formação escolar, que também foi dentro da comunidade indígena. Meu pai também é professor indígena e também ele foi meu dos professores na educação escolar. Além da educação indígena, que também nós trabalhamos diariamente na comunidade indígena. E depois a minha formação, um pouco que nós chamamos de formação escolar nível técnico e médio, também foi dentro da comunidade indígena, que foi no Centro de Formação em Cultura Raposa Serra do Sol, que fica localizado na região Surumu, na fronteira com do Brasil e Pacaraima. No Centro de Formação, passei 5 anos participando dessa formação com outros jovens de povos indígenas. E depois, minha experiência foi participar do movimento indígena em 99, junto ao Conselho Indígena de Roraima, com uma atividade voluntária, acompanhar a política do CI. Fez um trabalho de pesquisa durante 1 ano sobre a vida do CI, desde a década de 70, e daí também foi participando da formação política do movimento indígena, antes com meu pai, que era Tuxaua, e depois com as lideranças indígenas, como o Jaci, como Jerônimo, o Davi Copenau também que participava, e participava também como convidado deles na assessoria, na relatoria e de vez em quando na política como representação do movimento indígena. E daí também surgiu na Grande Assembleia, em 2003, a minha indicação para concorrer a uma bolsa de estudo, uma parceria do CI com uma universidade chamada Catedral, Cooperação Técnica, e eu ganhei essa bolsa no curso de administração com habilitação em sistema para informação. E passei novamente 5 anos de formação em Boa Vista. Foi uma época difícil, porque foi em 2003, época em que nós enfrentamos de frente a luta pela demarcação e homologação da Raposa Serra do Sol, e toda a elite lá anti-indígena estava nessa faculdade. Era muito discriminado, mas a gente conseguiu ficar durante 5 anos também nesse trabalho. E o mais interessante é que na minha banca de defesa, de dissertação de tese, tinha só pessoas economistas e militar, né? Tiveram durante 15 minutos perguntas muito complexas, né? Mas eu já tinha uma orientação jurídica para poder respondê-los na forma que a gente está discutindo. E o grande avanço que eu teve e resposta é que eu já tinha estudado tudo, né? Como indígena respondi e como brasileiro respondi na ponta de que deveria. Como, por exemplo, o militar me perguntou se os indígenas realmente estavam vendendo o território nacional, né? E a gente dizia que a gente não está vendendo porque quem é responsável do país é o presidente. E o presidente é um popular que é Lula na época, que com certeza não é nossa competência vender nenhuma territorialidade, porque a gente não tem propriedade, né? E resiste como indígena. E é competência dos próprios militares fazer a defesa do território nacional e nas fronteiras onde nós estamos localizados. O economista perguntava para a gente se a gente era realmente as pessoas que estavam atrasando o desenvolvimento do Estado e principalmente do país. Falava que não, que toda a riqueza que tem em nosso país está sendo construída com diversos povos e nações, inclusive o indígena. Que a economia não é ter boa produção ou em grande quantidade, mas é ter uma igualdade de distribuição da economia que tem em cada estado, em cada país também. E a gente discutiu na forma bem coletiva para dizer para eles que tanto o indígena como o pequeno agricultor, os quilombolas também, e contribuem com a economia do Estado. E daí a gente começou a debater mais na forma técnica, né? Que eu principalmente aprendi essa economia, outros temas também afins,
na faculdade. Tive dificuldade também, né, de entendimento, claro. Mas, enfim, a gente buscou parceria do não indígena para o nosso lado também para tá repassando as ferramentas. E hoje estou nessa formação. E depois do Conselho Indígena, que passei 3 anos no Conselho Indígena, nessa época de formação, fui convidado pelo Euclides, né, Macuxi, uma grande liderança que também fez parte do grupo indígena que fundaram o CI. O Euclides foi secretário e depois representante da coordenação, me convidou para passar 2 anos e meio em Brasília, naquele projeto demonstrativo dos povos indígenas, que tem uma cooperação técnica entre Brasil e o governo da Alemanha. E eu passei 2 anos e meio nesse programa do projeto demonstrativo dos povos indígenas, PDPI, em parceria com um projeto que tem com o Centro Indígena de Formação, Centro Indígena, que é o CINEP, né? E fez boa parte desse trabalho com eles. Também indicado pela COIAB, que é uma coordenação a nível da Amazônia, que coordena as organizações indígenas da Amazônia. Também foi uma boa experiência, que terminou em 2010 a experiência, que eu voltei para a minha aldeia, voltei para o CI, mas depois, no ano seguinte, fui indicado para concorrer à eleição da coordenação geral do CI, como grupo do jovem e do povo wapixano. E também fui eleito, né, em 2011, em março, foi empossado, e hoje eu estou nessa caminhada de formação. Então, a interação que eu faço, a reflexão que eu faço, que é importante essa relação do conhecimento tradicional indígena organizacional em vários sistemas, mas também essa relação organizacional que é externo, porque a maioria das organizações indígenas ela não tem um sistema tradicional indígena, porque toda a burocracia, né, todo o sistema administrativo ainda é do não indígena, porque mexe com dinheiro, né? E na nossa tradição a gente não mexe com recurso na forma organizacional, como o Tuxaua, por exemplo. O Tuxaua é um grande líder, é um tipo um governador, mas ele não mexe com recurso, né? Ele apenas organiza e delibera, junto com o seu conselheiro. E, enfim, hoje eu estou com 1 ano e 3 meses na coordenação do CI, e graças ao apoio da liderança indígena. Minha base, desde os 5 anos, eu acompanhei o movimento indígena e nessa luta, e agora estou começando a aparecer, né? Porque não posso dizer que eu tenho 41 anos de luta como o CI tem, porque não tenho nem a idade do CI, né? Quase nem a metade da idade do CI. E a gente está nessa experiência, graças à união também do povo wapixana com o povo Macuxi, né? Historicamente, que era reconhecido como rivais culturais, tradicionais, mas hoje essa aliança, né, pela luta da Raposa Serra do Sol, onde também está incluído o povo wapixana e o povo Ingaricó, né? E nós estamos com essa realidade. E essa minha formação é referência a nível nacional e local, né? Hoje nós temos grande avanço de formação de jovens, nessa formação política e técnica das lideranças indígenas. E o avanço do CI está dando graças a essa participação dos jovens mesmo, da geração. As 240 escolas que nós temos no estado de Roraima trabalham essa formação política e técnica. Todas as assembleias do CI, prioridade levar jovens, mulheres também para participar das nossas assembleias. E isso para envolver e dar continuidade nessa nova geração de liderança indígena, para não perder esse foco, né? Porque muitas vezes a liderança diz para a gente que a gente vai acabar entregar nossas terras com as nossas próprias mãos, e a gente não quer fazer isso. A gente quer demonstrar que a gente está continuando na luta com outras ferramentas, mas com foco voltado para nossas terras. Esse é um histórico bem básico da minha formação na comunidade indígena, esse envolvimento com outras comunidades, né? Tanto indígena como não indígena também. Porque na cidade nós entendemos que tem comunidades, né? Que às vezes, por devido à desigualdade social, precisa de orientações que os povos indígenas também têm esse sentimento de trabalhar com todo mundo. E esse é, no geral, a formação, né? O histórico tradicional de grandes lutas, e tem liderança indígena de referência lá que a gente sempre consulta. Como, por exemplo, que eu já ditei antes, né? O Jaci, o Jerônimo, o Davi Copenaua, o Euclides, né? As mulheres, a Lindalva e Dona Lavina, né? Enfim, são pessoas que estão aí na luta, né? Estão ainda nos orientando pelo Conselho Indígena de Roraima. Então é esse o histórico que eu tenho para apresentar para todos, né? E dizer que nós estamos aqui no Rio Mais 20, que é
pela televisão a gente conhecia, né, que é um estado brasileiro pequeno, né, do tamanho que a gente tem em nossas terras indígenas. E lá em Roraima somos 55 mil, né? E aqui somos 48 indígenas, com essa missão de repassar essas informações nas 405 comunidades indígenas que estão lá, com essa expectativa de o que vocês foram trabalhar mesmo com relação ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente, nossa cultura e identidade. E esse faz parte da nossa formação nesse nível técnico, nesse nível político. E graças às lideranças indígenas, às comunidades indígenas, né? O nosso foco é isso, trabalhar conectado realmente com as comunidades indígenas. Que eu participei dessa experiência de se formar e em alternância trabalhar nas comunidades indígenas. E isso deu certo, né? E hoje a experiência com o Siquirã também tem buscado retransmitir e continuar esse trabalho. Estudar na faculdade, universidade ou ensino médio na cidade e trabalhar na comunidade indígena. Esse envolvimento direto com as comunidades indígenas. Isso está dando certo, eu acredito que isso poderá ser aprimorado com mais ferramentas, com mais pessoas também, com mais pessoas formadas, né? E isso faz parte de toda a perspectiva que a gente tem como povo indígena. E o Conselho Indígena de Roraima, que sempre é a nossa organização que batalhou para ter esses eixos, né? Identidade, autonomia e terra também para todos, né? E esse é o trabalho do CI e sempre o CI está aí, né? O CI também tem os aliados antigos e tem os aliados também atuais que somam força para trabalhar a formação, tanto minha, que estou aqui, mas também como outros que estão aí se formando, né? É isso. Na verdade, eu saí da comunidade mesmo, demorando anos para voltar, quando foi entrar na faculdade, realmente. Eu saí com 13 anos da minha aldeia e fui para Raposa Serra do Sol fazer essa formação a nível técnico. E depois, com 19 anos, eu voltei para a cidade, mas não em qualquer lugar, fiquei na sede do Conselho Indígena. E eu passei mais 6 anos lá. E de lá para cá, com 19 anos, já estou com 29, né? Já estou com 10 anos que não volto para a minha aldeia, de onde eu nasci, onde eu brinquei, né? Onde eu esteve com meus amigos lá indígenas. E eu teve a felicidade de, quando eu vim para a cidade, de morar com grande liderança indígena, né? Eu fiquei com a família do seu Jaci. Na verdade, eu morei no CI, né? Eu não morei fora. Eu morei no CI, sempre morei no CI. E quando eu saí do CI, eu fui morar aqui. São dois momentos, né? Um, você não morar morar em Boa Vista, que é uma cidade pequena, e outro é você morar em Brasília, que é uma cidade mais ou menos grande, né? E complexa. Então, nós tivemos um grande impacto, né? Boa Vista, por exemplo. Boa Vista não posso dizer que não teve muita dificuldade, porque a gente esteve no meio dos parentes, né? E Boa Vista tem muito parente, tem 30 mil indígenas morando lá. E muito conhecido que eu tenho lá, né? Eu não tive muita dificuldade. E é perto da minha aldeia, né? Tem um trânsito bem perto. Agora, a maior dificuldade que eu tive na cidade, no geral, foi em Brasília. Porque Brasília lá tem pessoas que são muito fechadas, né? E para nós que chegava na aldeia, Brasília só tinha gente, não índio, né? Com todo respeito aos aliados, que só queimam índio, né? Um exemplo do Galdino. A maior dificuldade de moradia mesmo, de adaptação, foi em Brasília, né? Que é uma cidade planejada, teoricamente, né? Só num pequeno espaço, mas ao redor é um planejamento diferente, né? E a adaptação que a gente teve, né? Fui com minha família, fui com meu filho, né? O Merrim, que na época tinha 5 meses. E na verdade ele está se adaptando agora na aldeia, né? Porque ele viveu 2 anos na cidade e agora ele está hoje na aldeia, está estudando. Está continuando o trabalho cultural, né, com os avós, porque na nossa cultura o primeiro filho fica com o avô, né? Aí o segundo, a responsabilidade é dos pais, lá na minha família. E adaptação de diálogo com as pessoas, apesar de ter a sede da FUNAI lá, mas é muito corrido, né? Tem muitos parentes lá. Só que a gente nunca perdeu essa conexão com outros parentes, né? O Euclides estava lá, a família do Euclides estava lá, e outros parentes que a gente foi conhecendo, e outros amigos não indígenas também que a gente conheceu, e a gente começou a se articular. E, assim, uma perspectiva e um grande aliado nosso que a gente aprendeu com meu pai, né?
E meu pai também é formado em matemática, ele também tem sua história de convivência na cidade. Ele foi comentando para a gente como é que a gente poderia sair para fora. E essa metodologia eu usei também em cada lugar, né? De nunca estar desconectado com as pessoas que você conheceu. E a gente manteve esses contatos e a gente sempre ia para lá. Mas a grande dificuldade foi a adaptação mesmo, social, né? Trabalhar, estar lá junto, e um ambiente também, muito carro, né? Um ambiente muito poluído também, muita fumaça, muita zoada, né? Muito incômodo. Foi a dificuldade que a gente teve. Produtos também muito caros, né? Também a gente também tem, que é lá uma cidade e, por exemplo, farinha que não tem, né? A gente produz fruta, a gente come muita fruta, muito peixe. Todos são produtos que vêm de fora, mas muito caros. Então são nessa parte social. Agora é uma cidade onde está o centro do poder, né? É um centro do poder, onde tem muita informação e a gente conseguiu também fazer essa conexão lá. Não é só eu estar no Ministério do Meio Ambiente, mas só que eu também participava de outras atividades fora. Dos acampamentos Terra Livre, que eu nunca participei em 2008, né? E de lá para cá eu venho participando já. E esse é importante, esse trabalho nosso, né? Essa articulação. E com certeza esse interesse, esse empenho veio cedo demais para mim estar na presidência do Conselho Indígena de Roraima, né? Que a média de estar no Conselho Indígena de Roraima tem uma idade de 45 anos para cima. E eu quebrei o protocolo da liderança indígena, né? Um pouco, os mais velhos, né? Primeiro jovem na história e o primeiro Wapixana na história do CIA a ter essa cadeira que é muito respeitada, né? Lá por nós, povos indígenas, e principalmente por cada comunidade indígena. Mas é todo um trabalho conjunto nosso, né? Nós temos um princípio da comunidade indígena, desde a nossa estadia em cada lugar, seja na comunidade ou seja na cidade, mas a gente tem essa dificuldade, mas também a gente tem essa perspectiva de melhoria, né? Adaptação. E hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro, é outro ambiente, apesar de passar 10 dias, mas é um ambiente que a gente tem dificuldade também, né? Seja de trânsito, seja de alimentação, seja do ambiente, né? E eu estou aqui tentando ajudar outros parentes que estão aí, que são 5 povos, né? Desde o Yanomami, que são mais, e Equano, que são mais distantes, que tem pouca adaptação, né? Mas a gente está aí para conscientizá-lo e eu respeito com todos também, né? Esse é o nosso trabalho. Eu não posso dizer a receita, né? Nem estratégia também, mas essa conexão que tive no movimento indígena, pelo CI, foi desde base, né? Por exemplo, minha entrada no Centro de Formação e Cultura Raposeira do Sol foi uma indicação do povo Wapixana. Todo foi indicação coletiva da Assembleia Geral do Conselho Indígena de Roraima, que aconteceu em 2003. Foi uma indicação da Assembleia das Lideranças que compõe a região onde eu moro. E minha participação na universidade foi uma indicação da reunião ampliada do Conselho, dos conselheiros do Conselho Indígena de Roraima, né? Então tudo foi uma indicação e meu interesse também, porque a liderança tem toda a autonomia, né? Os mais velhos sempre selecionam as pessoas e vai perguntando. E eu tive também um comportamento adequado, né? Também eles observam muito o comportamento da liderança indígena, né? Desde a vida pessoal, né? Por exemplo, na cidade tem tudo, né? Eles só colocam na cidade tem tudo, tem bebida, tem festa, tem... Mas esse aí é aqui. Na comunidade indígena você é outra coisa. Então cumpra o que tem na comunidade indígena. E isso é um desafio que eu consegui, né? Cumprir. E hoje é o nosso grande aliado de ter um comportamento indígena mesmo na cidade com muito respeito, né? E essa conexão é uma experiência que eu convivi e que hoje essa experiência está sendo trabalhada na Universidade Federal, num projeto lá do Isiquirã, né? Mas só que ainda com muito desafio, porque nem todas as comunidades indígenas fazem uma indicação
na Assembleia Geral, né? Porque já inclui outras organizações indígenas. E a maioria dos que a gente indica pelo CIE é o que estão mais conectados nas comunidades indígenas. E a maioria dos acadêmicos que estão lá é o que hoje fazem parte da minha equipe no Conselho Indígena de Roraima, ou fazem trabalho nas comunidades indígenas. Por exemplo, uma seleção para assessoria técnica nas comunidades indígenas, 17 são centros de formação, aquelas que foram indicadas para as comunidades indígenas, de 25 vagas que foram selecionadas. Então a gente tem um indicativo muito bom, que é essa participação direta nas comunidades indígenas, né? E vejo que essa conexão, esse trabalho que o acadêmico tem na cidade, por enquanto tem na cidade, né? Na cidade, a Universidade Federal, não tem campus ainda na comunidade indígena. Essa interação direta ali em Boa Vista, que é uma grande maloca, né? Porque lá tem muita comunidade indígena. E as atividades do Conselho Indígena que é feito na cidade também, isso, eles pressionam o próprio indígena ali para participar. O até cobra também, né? A gente faz uma cobrança muito grande. E isso faz parte, porque muitas vezes vários eventos que aconteciam só vinha passar, só vinha nomes indicados, né? Só para a liderança antiga participar. E às vezes a liderança com muito trabalho não conseguia repassar para a gente no momento certo. Hoje não, por exemplo, hoje nós montamos uma delegação onde tem jovens, acadêmicos, jovens que têm ensino médio e jovens que têm ensino fundamental, e além das lideranças indígenas e mulheres. E isso já tem uma responsabilidade muito grande com essa missão. Eu vejo que dessa forma poderá minimizar o problema dessa interação entre a academia, né? E a comunidade indígena, porque a comunidade indígena também ela tem as suas dificuldades, né? De ter o jovem lá. Mas eu vejo que a comunidade indígena não tem que pensar só em dar emprego naquele acadêmico, mas também como envolver num espaço que possa ser atendido às comunidades indígenas. E isso que acho que é a minha experiência de estar envolvido diretamente, de respeitar a deliberação da Assembleia, que é difícil, né? Respeitar a deliberação, mas eu consegui isso, pode envolver mais pessoas. E hoje, além de mim, já tem várias pessoas hoje, nós somos 73 lideranças indígenas agora, né? 73 que estão preparadas, e aqui nós somos 5, além de mim que estou na presidência. Então tem 4 participando com essa missão. E isso já é o grande avanço, né? Primeiro não tinha nenhum, agora já tem 4, da liderança mais antiga da década de 70, da época do seu Jaci, do Clóvis Ambrosio, tem 2 aqui, só nos orientando, né? E essa interação é importante, porque a comunidade está junto, não interessa em qual lugar está, né? Ou na terra indígena, ou na terra que não é indígena. Isso é a minha experiência também. A grande responsabilidade que nós temos como indígena, principalmente acadêmico, né, que nós temos um espaço a ter informações e aprimorar o conhecimento. Isso não significa que vai substituir o nosso conhecimento. E principalmente para aqueles acadêmicos que nem língua falam, nem às vezes moram mais tempo, né, na cidade, porque talvez seja um grande erro nosso, né, nas comunidades indígenas, porque a maioria, quando faz inscrição, só precisa do RANI, né? E entra todo tipo de índio, aqueles que moram na cidade ou aqueles que moram na comunidade indígena. E um grande desafio que a maioria das universidades tem que ter é como fazer um critério que esse indígena que mora na cidade possa conviver na comunidade indígena. É o que nós estamos fazendo em Roraima, que a maioria dos indígenas são moradores, são indígenas da cidade, não são indígenas na cidade, né? Aqueles que estão em trânsito, que estão atendimento, né? São 2 diferenças. E aqueles que são da cidade, a gente procura também eles conhecer a comunidade indígena, que é um espaço que ele pode também conhecer e estar envolvido com a comunidade indígena, né? Eu coloco assim para o público acadêmico indígena, né? Que se envolva mais com as comunidades indígenas, que as suas organizações indígenas possam também dar espaço para esses acadêmicos, não só para demonstrar atividade folclórica, né? Ou para tirar foto, mas para orientar, para escrever, para participar mesmo, para estar na luta, né? Porque nossa de Roraima tem um grande lema, né? Onde
tem a luta para enfrentar, todos vão, desde o mamando a caducando, né? Eu digo, desde a criancinha até os mais velhos. É uma decisão correta que a gente considera para a gente, né? E a gente tem esse trabalho. Então, o que eu posso dizer para todos, né? Que não deixe de lado as comunidades indígenas, principalmente. Que é lá que está o espaço maior, né? Saúde, educação e atividades sustentáveis, e cultura, e identidade, lá está. Por enquanto tem espaço sendo ocupado por não indígena, né? E é preciso que a gente ocupe. A gente só vai ocupar o espaço quando a gente está lá também. Não adianta a gente pensar que vamos ser chamados. E essa é uma experiência que eu tive, né? Estive lá, nasci na comunidade, saí, me envolvi com a comunidade de novo, não só com a minha, mas com todos. E em qualquer comunidade de Roraima que eu for, todos me recebem, né? É porque eu visitei todas, conheço todas, né? Todas as lideranças indígenas. Eu tive que também mostrar o pensamento do jovem de liderança indígena, né? E chamar a atenção também das lideranças indígenas. Então, a grande experiência que eu tenho para dizer isso, né? A organização indígena, a comunidade e o próprio acadêmico tem que estar bem conectados. Sei que são milhares, né? Mas é preciso que cada conhecimento em áreas possa realmente estar bem incluído. Lá em Roraima a gente vai fazer o primeiro seminário dos acadêmicos indígenas, que foi feito pelo Cinep, né? Mas a ideia é a gente envolver mais pessoas, e os próprios jovens organizarem. E vai ter a assembleia também das lideranças indígenas jovens, né? E nós estamos apoiando, e para chamar as lideranças indígenas. É isso que a gente quer colocar para todos. Então, como é que está o cenário hoje lá em Roraima, né? Como é que está a relação do Conselho Indígena de Roraima com os órgãos lá, né? Hoje a gente considera que nós tivemos um grande avanço, né? Uma grande conquista, graças à união de todos os povos indígenas e essa aliança com os aliados do movimento indígena, não indígena, né? E hoje nós estamos trabalhando com a conscientização das comunidades que existem nas cidades, né? Puxando a sociedade para o nosso lado, levando a informação nas escolas, com os jovens, e esse trabalho de conscientização mesmo. Que por exemplo, uma palestra que eu fiz na cidade de Boa Vista, né? A criança me perguntava se realmente nós estávamos passando fome, se nós estávamos morrendo, porque eles viam na televisão, o pai contava, né? Aí ele dizia, não, vocês... a criança dizia, eu quero banhar no rio de vocês, porque está mais limpo, né? Então isso a gente já coloca outra visão do que é povo indígena, né? Aquele que está interessado com a vida. Enfim, o que é as comunidades indígenas? Nós estamos trabalhando em 4 eixos no Conselho Indígena de Roraima, né? Hoje é com relação ao plano de gestão das terras indígenas, e relacionado à proteção e vigilância, e outro com relação à justiça social e ambiental, que é um tema que a gente viu que está sendo colocado aqui, e outro é com relação a desenvolvimento sustentável, a produção, né? E outro item que está incluído muito com as políticas públicas, que a gente está discutindo muito. São 4 eixos que a gente define durante 3 anos e depois a gente avalia pós 3 anos, né? E realmente a maioria da postura que o governo tem, né? O governo do estado tem, mas a gente tem que reformular toda essa ação junto com o próprio movimento indígena, né? A postura que eu tenho como coordenador é o mais esperado lá no governo do estado, né? De sempre ele estar querendo ver, mas eu já dei meu recado para eles todos lá, né? Que a gente só vai discutir com o governo quando realmente ele sentar conosco, né? Na terra indígena, não lá no gabinete dele, né? A gente até hoje ninguém conversou com o governo do estado, com nenhum parlamentar e ninguém. A gente não tem essa abertura. Porque o grande interessado não é o CI, né? O grande interessado são as comunidades indígenas que fazem parte do CI. Hoje a Raposa Serra do Sol, primeiro a gente está avaliando toda a luta da Raposa Serra do Sol, né? Para depois a gente pontuar naquilo que a gente quer trabalhar mesmo. Porque não adianta a gente falar assim, não, já está em nossas mãos, agora vamos trabalhar. Mas para trabalhar a gente tem que saber o que nós vamos fazer. Para onde nós vamos começar, é isso que a gente está planejando, né? Nós estamos
no momento de planejamento, do plano de gestão das terras indígenas, fazendo o plano de vida de cada região, como Raposa Serra do Sol é dividido em cada povo. E hoje nós estamos trabalhando nisso. E outra coisa boa é que nós estamos trabalhando na produção mesmo, né? Porque nós gastamos muito com o nosso recurso natural mesmo, né? Peixe, caça e gado bovino. E hoje nós estamos trabalhando em manejo de novo, reorganizando, né? Claro, também denunciando os crimes ambientais que ficaram lá, né? 16 mil hectares degradados na área que era do arrozeiro, né? Como é que nós vamos fazer daqui para frente? Solo poluído, né? Envenenado, doenças aparecendo nos indígenas, e nós estamos coletando esses dados para também denunciar, né? E esperando também a punição dos criminosos também, porque nenhum deles foram punidos, né?